Mais um pouquinho de café para você. Olha, gente, nós vimos que Noé, lá em Gênesis 6, Noé achou graça diante do Senhor. Isso. E Noé era um homem justo e íntegro entre aqueles que viviam naquela época. Então era possível para os outros também? Sim, porque tem muita gente que diz assim: ai, mas Deus foi injusto. Não! A oportunidade é para todos. Todos quem? Aqueles que querem, meus queridos. E Noé era esse homem justo e íntegro e andava com Deus. Isso! Não basta ser justo e íntegro. Ele tem que andar com Deus. Entende? Então, não adianta a gente ser o melhor possível se a gente não tiver Deus na nossa vida. Então, como ele andava com Deus, ele buscava de Deus, Deus contou para ele uma pérola. Olha, Noé, vai ter um dilúvio. Pois é, eu não estou gostando nada daquilo que está acontecendo aí nesse mundo. Tem gente judiando de criança, tem gente fazendo mal ao seu irmão, tem gente fazendo um bocado de coisa errada. Isso acontece hoje? Não, só no tempo de Noé, né? Então, o que acontece? Esse Deus falou para o Noé, contou para ele. Porque Deus conta para quem os mistérios, o que há de vir, para aqueles que andam com ele. Então você precisa ter um profeta de plantão, ter um canguru próprio? Não, não precisa. Você precisa ter contato com Deus para você saber o que há de vir. Porque Deus sempre proclama aquilo que ele vai fazer. Para quem? Para os seus servos. É isso, meu querido. Deus vai proclamar para você se você andar com Deus. E aí ele disse: resolvi dar cabo. Dar cabo de tudo. Esse é do homem. Não, de tudo. Vai ser de mamando a caducando. Vai ser os bichos, vai ser as aves, vai ser os répteis. Para eu dar cabo desse homem aí, eu vou fazer uma limpa geral. Por que Deus fez assim? Ai, coitado dos bichos. Não sei, minha gente. Você sabe o que esse pessoal tinha feito com os bichos? Sabe não. Você sabe que tipo de bicho que às vezes essas pessoas tinham cruzado, as maldades que eles tinham feito, entende? Então nós não sabemos o que estava acontecendo lá, mas Deus sabe. Aqui a gente tem que trabalhar com essa palavra que Deus deixou para nós. E ele fez uma limpa geral. De homem, a animal, a réptil, a mamífero, a tudo. Tudo que tinha fôlego, que respirava, já era, acabou. Entendeu? E ele disse para o Noé: olha, Noé, eu vou te dar um escape. Deus dá escape? Dá escape, meu querido. Nós estamos sem saída. Olha para o alto, que de lá virá a sua saída. Eu estou no meio da pandemia, meu filho está entubado. Olha para o alto, que Deus vai te dar a saída. Graça, acredita mesmo nisso? Acredito. Acredito que o meu filho já esteve entubado. Entubado não. Ele não podia nem ser entubado, porque o pulmão dele não funcionava. Estava cheio de líquido e não podia drenar. Pois é. Uma outra hora eu te conto essa história. Então, eu sei que Deus faz. Porque meu filho não tinha chance. Diante do olhar humano, não havia chance. Mas Deus faz. Eu olhei para Deus e disse: Deus, meu filho é um passarinho na mão do menino. E o menino, Senhor, és tu. Se tu disser, está vivo, ele estará vivo. E se tu disser, está morto, ele estará morto. Mas, Senhor, ainda assim eu te glorificarei. E Deus fez 1 milagre, 2 milagres, 3 milagres, 4 milagres, e meu filho está aqui. Isso vai fazer 2 anos. O meu filho estava morto e reviveu. Entende? Eu te conto essa história num outro momento. Mas Deus faz, Deus faz. Deus chama aquele que está perto dele para lhe contar o que vai acontecer. E Deus me contou essa história do meu filho, do que ia acontecer. E por isso meu filho está vivo.
também. Então anda com ele. Anda com ele, porque ele vai te contar o que o mal planeja. Ele vai te dar o escape. E Deus está dando escape para Noé aqui. Como vai dar escape para sua família nesse momento em que as coisas estão fechadas, em que às vezes você ficou sem emprego, às vezes você está passando necessidade, meu querido, ou está desesperado, porque pode vir a passar necessidade, porque às vezes vai precisar fechar sua porta nesse momento e pode ser o fim de vários trabalhos de seus funcionários que tem família, gente que você ama. Então eu tô falando para você, olha para o alto, olha para as coisas que no alto estão, porque de lá virá o socorro. Porque Deus não permite que nada venha sem que dê o escape. O escape para quem? Para quem busca ele. A palavra de Deus não diz que tantos e tantos perecerão desse lado, tantos e tantos desse lado, mas tu não será atingido. Por quê? Porque você anda com ele, querido. Então não basta ser justo e íntegro, tem que andar junto com ele, levar a Deus para ver as suas contas, levar a Deus para ver seu casamento, levar a Deus para ver a sua empresa. E dele virá o escape. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim: o escape, a cura, a recompensa vem sem demora. Para quem? Para todo mundo? Não, para quem anda com Deus. Entendeu? Para quem anda com Deus, querido. É isso. Então Deus mostrou para esse homem justo e íntegro e que andava com ele. Isso, o que havia de vir. E todo mundo taxou esse homem de quê? De doido. Imagina seu vizinho construindo uma arca. Mas isso é entre ele e Deus, esqueça. Olha o seu olho, cuidado. Cuidado com o olho, você tem que olhar para a sua vida com Deus e ver se de repente Deus não está mandando você construir uma arca para você também. Entendeu? A sua arca espiritual hoje, meu querido. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao coração como nunca. Então você chegar e vos pôs a Deus e ele se chegará a vós outros. Isso! E ele vai te dar a conhecer os mistérios, o oculto. Como é que vai ser daqui a um mês? Não tem nenhum canguru para te contar. Não! Isso você precisa buscar em Deus. Porque ele vai falar. Se você tiver dúvida se foi Deus mesmo que falou, ele vai te falar através da palavra de outro irmão, de outra irmã, através de alguma coisa. Ele vai te mostrar, vai te confirmar. Porque Deus é Deus. Entendeu? Então ele vai falar com você e você vai saber. É comigo mesmo. Graças, isso parece uma loucura. É loucura para quem está perecendo, mas para quem está sendo salvo na arca, meu querido, é poder de Deus. Se você acha que é loucura, joga para lá, isso não te serve. Mas para quem Deus está tocando no coração hoje, ele está avivando uma brasa. Porque somente de Deus tereis poder. E poder sem ônus, porque o outro lado dá poder também. Ah, dá. Ele dá revelamento? Dá. Mas vai levar o cara para onde? Pro buraco. Eu gosto de assistir alguns cangurus que tem na mídia. Ele dá um revelamento só de coisa que já aconteceu. E ele não dá nenhum revelamento de nada de interessante de verdade. Porque as pessoas já sabiam daquilo. Então elas podem saber que é verdade porque já aconteceu. Gente, nós temos anjos ao nosso redor e demônios ao nosso redor. Todo mundo de bloco na mão, exatamente anotando tudo que está acontecendo. E aquele cidadão das trevas, pois é, ele tem 6 mil anos de seres humanos, entendeu? Então ele vai usar o que ele puder contra você. Isso! Mas se você buscar Deus, andar com Deus, ele vai botar luz. Eu aqui tenho uma luz, vocês estão vendo aqui pelo reflexo aqui, eu tenho uma luz aqui na minha frente, para você poder me ver, senão você não me vê. Entendeu? Deus vai colocar luz na sua vida, na treva. Entendeu? E vai mostrar, eu sou Deus. Você vai dizer, Deus, então me confirma que essa palavra foi dada por você. E ele vai confirmar isso.
Aí vai aparecer o que Deus falou para você num cidadão pregando na TV do nada. Vai vir alguém falar para você, você vai abrir o seu YouTube e vai aparecer alguém falando para você. E aí você tem a confirmação. Ou então vai vir aquela, você vai ir na igreja, tá? E vai vir aquela irmãzinha e vai falar para você. Isso. Ou vai vir alguém e vai falar para você. Porque Deus prova que é Deus. E quando você não sabe mesmo, ainda não conseguiu saber se é Deus, olha nessa palavra aqui. Porque Deus nunca contradiz a palavra dele. Ele nunca vai dizer assim, tá liberado para você roubar hoje. Não, não vai dizer para você. Tá liberado para você matar hoje. Não vai dizer isso para você. Querido, vai lá e mata alguém. Deus não vai dizer isso para você, meu querido. Você me perdoa, tá? Não vai dizer. Ah, eu tô passando necessidade, Deus, tu tá sabendo, então eu vou fazer o contrário do que tá na tua palavra. E aí Deus diz para ele, sim. Não, querido. Deus vai dizer sim e amém para o que está na palavra. Então, essa é a fonte. Quer saber se isso que você está pedindo é isso mesmo? Então, vai na palavra. Poder e autoridade estão aqui. Certo? E cuidado. O que você está pedindo é para mudar outra pessoa? Lembra do que a gente já conversou antes? Lá no início. Livre-arbítrio. Deus pode falar com ele. É como você falar com ele. Mas é Deus que vai falar com ele. Do jeito que ele entende no coração dele. Mas se ele vai querer mudar, isso é com ele. Mudanças com pessoas são somente aqui. Porque Deus falou com Noé. E Noé o quê? Obedeceu. Faça a arca. Ele fez a arca. Você está fazendo a sua arca? Hoje, você está fazendo a sua arca de proteção contra coisas espirituais, contra coisas materiais? Você está fazendo a sua arca hoje com o poder de Deus na sua casa? Eu te pergunto, você está andando com Deus para que Ele te revele o que há de vir? Como se socorrer no meio de tanta coisa acontecendo? Você está fazendo a sua arca? Ou você vai estar entre a galera que estava ali, contemporâneos. Você vai estar entre os contemporâneos daquele que se salvou. E você não vai se salvar. Presta atenção no que Deus está falando na palavra dele para você hoje. Cadê sua arca? Aonde que você vai salvar os bichos, os filhos, os maridos, as mães, os pais, os cunhados, os irmãos? Onde que você vai salvar? Cadê sua arca? Cadê o seu momento de oração? E nesse momento, meu querido, nós temos momentos, sim, para estar orando. Nós estamos na nossa casa a maior parte do tempo, né? Cadê a nossa arca? Cadê a sua arca? Cadê o seu momento com Deus? Cadê o andar com Deus? Você vai dormir com Deus? Você acorda com Deus? Você está assistindo alguma coisa, você está perguntando para Deus, Deus, mas por que isso? Você pode estar assistindo um programa de crime e está assistindo, Deus, mas por que isso? Por que que essa pessoa foi lá e cometeu tal maldade, tal atrocidade? Me mostra, porque não parece normal. Desde criança ele tinha um intuito mal. Por que, Senhor? Por que isso é possível? Então Deus vai falar para você. Por que que isso é possível? Assistindo uma coisa, estou dando um exemplo extremo. Quando você assistir um programa, você tem que assistir, a pessoa está falando coisas más, está fazendo intriga, ou ela está sendo assim, está sendo assim, você pergunta a Deus, o que essa pessoa pensa? E Deus vai mostrar para você, vai mostrar para você também o que você faz, e qual é o caminho reto. Mas você tem que ter o parâmetro. Qual é o parâmetro? Esse livro. Se você não conhecer o livro, você está fora, amigo. Fora da estrada de Deus. Então, vai sempre chegar, a cada momento você vai ter que decidir entre a esquerda e a direita. E você vai ter que tomar uma decisão. Então, nessa decisão, às vezes o seu julgamento humano
não é a decisão correta. E depois, quem já se perdeu numa cidade muito grande, que cresceu desordenadamente, sabe o que eu tô falando? Se você errar uma entrada, você vai muito longe para poder consertar. Isso se conseguir consertar. Não teve gente que já errou a entrada, caiu em determinado lugar e foi baleado? Né? O que eu tô falando para você? Você tem que ter o GPS de Deus, querido. É isso, GPS de Deus. E aqui Noé se salvou e salvou. Ele conseguiu, além de salvar ele, salvar a semente dos animais que Deus tinha mandado ele recolher na arca. Salvou seus filhos, a sua casa. Entenderam, queridos amados irmãos? Então, essa é a verdade. Aqui, veja bem, eu acho muito interessante isso tudo, porque Deus mandou, Deus disse quantos animais ele ia levar. E os animais vieram, porque você acha que ia dar tempo? Ele construiu a arca. Aí Deus disse, vai levar tantos e quantos animais. E Deus enviou os bichos para ele. Você acha que ia dar tempo dele sair correndo e capturar? Vamos dar um exemplo. Capturar um casal de onça? Fala para mim. Em 7 dias. Capturar um casal de onça? Dava tempo? Não. Dava para capturar 2 crocodilos? Não dava tempo. Nem as lagartixas ele ia conseguir pegar em 7 dias. Entendeu? Então Deus deu a palavra, ele construiu. Todo mundo zombou. Deus mandou você fazer certa coisa, certo propósito de oração, certo propósito de gravar um vídeo, entendeu? E muitos vão zombar de você. Vão dizer que você é maluco. Mas aí Deus vai entrar com a provisão na sua vida para você fazer aquilo que ele determinou. E vai te abrindo e vai te ensinando como fazer. Então, meu abençoado irmão, que está aqui comigo, eu sou tão ignorante quanto você. Deus está falando aqui comigo e pode falar muitas coisas interessantes com você também. Vá andando com ele, que ele vai te mostrar coisas impressionantes. E Deus, além do mais, ele vai mandar aquilo que é necessário para você cumprir aquilo que ele falou. Deus mandou, vamos brincar, as onças, os jacarés, as lagartixas, ele mandou tudo o que tinha naquele local dele, onde ele vivia, que ia ser soterrado pelas águas, entendeu? E Deus avisou para ele. E ele foi e colocou, ele disse como é que ia fazer a arca, lembra? 3 pavimentos, as medidas, aí ele mandou a bicharada que dava no tamanho e tudo mais. Não foi que a gente acabou de ver? E aí, ó, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Entra tu e a tua casa, tudo que é teu para salvar. As águas estão querendo te submergir? Você tá apavorado? De perder tudo que você tem e ainda poder perder a vida e perder a vida dos seus filhos? Entra na arca, querido. Anda com Deus. Deus vai te dar a solução para fazer a arca para sua casa. Tá? E aqui diz assim, porque eu reconheço que tu és justo. Diante de mim, no meio dessa geração, você é diferente, porque você está andando comigo. Entendeu? De todo animal limpo vai levar, e os animais vieram, e dos animais sujos vieram também, e das aves, e dos répteis, e tudo isso, e todos eles chegaram bonitinho. Porque Deus disse, certo? Então eles vieram. Entendeu? E aqui nós temos a coisa muito interessante, que Deus falou quantos dias ia demorar para chegar a água. E Noé entendeu, e ele entrou e fechou, e Deus fechou a porta. Quem é que fecha a porta da sua arca para a água não entrar no seu barquinho? É Deus.
Então não foi a ciência do Noé, não foi a bondade dele, foi Deus. Deus fechou e lacrou a arca. E aí eles ficaram um tempo e depois dos dias que Deus disse, vieram as grandes águas e arrastaram tudo até a arca. E eles ficaram salvos dentro da arca. Não é isso que Deus nos diz aqui? Você vai sobreviver se você buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, se você andar com Ele. Você entende isso? E aqui fala assim, que tudo que tem asa, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para a arca com Noé, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta. E depois o dilúvio veio e ficou 40 dias e 40 noites. Isso, esses tempos, 7 dias, 40 dias e 40 noites, são tempos que nós não sabemos. Por quê? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, é um tempo que nós não sabemos, né? E predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. Então, elas inundaram e a arca, levaram a arca, mataram todo mundo e continuaram crescendo e não parava. E o Noé achou o quê? Que ia perecer também. Vocês acham que o Noé tinha um coração diferente do nosso? Mas ele tinha uma promessa e Deus não falava para ele todo dia, ó Noé, eu tô aqui ainda, eu tô aqui ainda. Não, ele só acreditou. E 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. De cima deles o que? Dos montes, das montanhas. Entendeu? Então, era 15 côvados. Vai lá olhar quanto é um côvado. Côvados é bem grande, amiguinho. E assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, todos foram extintos. Os homens foram extintos da face da terra, certo? Noé, no entanto, né? E os que com ele estavam na arca sobreviveram. Ficaram só eles, somente eles. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Ou seja, a gente já viu, né? Que esses 150 dias foi tempo. Um tempo bem bom. E essa galera toda, mesmo assim, permaneceu. Por quê? Porque eles estavam aonde? Na arca, protegidos na arca selada pelo Senhor. E Noé andava com Deus, Noé falava com Deus. Noé buscava Deus para tomar suas decisões. Você quer passar por esse período incólume? Quer que a sua casa escape incólume? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão isso acrescentadas. Então, meu querido, Deus te abençoe nesse dia. Faça prevalecer a sua luz sobre ti. Te dê sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, para que tudo seja revelado e tenha proteção para você e a sua casa, e dentre toda a comunidade, os seus contemporâneos, entre toda essa extinção, você resulte como sobrevivente nessa terra, em corpo, alma e espírito. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.